Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje para falar sobre a unidade 1 da disciplina Técnicas e Avaliações Psicomotoras. Na unidade 1, nós vamos falar sobre o desenvolvimento motor da criança na primeira, na segunda e na terceira idade. Na verdade, essa parte da infância, ela vai se dividir um pouquinho e nós vamos estar mesmo pensando em todos os aspectos, independente da faixa etária, independente da fase da infância, nos aspectos físico, cognitivo e psicossocial. Lógico que o desenvolvimento físico é aquele mais voltado para a parte do corpo, do desenvolvimento muscular mesmo, esquelético, mas também tem um relacionamento corpo-cérebro e as capacidades sensoriais, as habilidades motoras e a própria saúde da criança. Já no desenvolvimento cognitivo, nós estamos pensando, então, na parte da aprendizagem, onde tem a atenção, a memória, a linguagem, o pensamento, o raciocínio lógico e até a criatividade da criança. Bem, se nós vamos falar, então, nessa parte de desenvolvimento, nós temos que pensar lá atrás, que a gente já conversou em outros momentos, em outras aulas, acredito sim, que quando a criança nasce, o bebê ele já tem algumas habilidades motoras básicas, que às vezes a gente chama até de reflexos, né? Mas seriam habilidades mesmo que ele já traz, como a questão do agarrar. A própria mãozinha dele já faz esse movimento. E que para essa habilidade, né, essas todas se desenvolvam, é preciso que tenha, então, um ambiente propício para que isso tudo se desenvolva. Nós não podemos ficar com aquela criança simplesmente só no agarrar. E esse espaço, essa estimulação, essa prática é muito importante para que não só se desenvolva no aspecto cognitivo, né, na aprendizagem de uma forma global, mas também no próprio crescimento da musculatura e, lógico, do sistema nervoso central. Então, essas habilidades que os bebês iniciam são habilidades simples, tá? Então, seriam as ações, como eu disse, às vezes chamadas de reflexo, e que são movimentos que eles vão se amplificando, porém são movimentos muito importantes, muito preciosos para o resto das nossas vidas. Então, explorar esse ambiente é a melhor situação que se propicia para essa criança. Então, esse crescimento muscular, juntamente com o esquelético, é uma coisa que vai permitir com que a criança fique cada vez mais forte. Então, a gente sabe que um bebê, uma criança de 1 ano, 2, ainda ela tem uma fragilidade óssea muito maior do que quando uma criança de 10, 12 anos. E é a atividade física que vai fortalecer essa musculatura e essa parte óssea, esse esqueleto mesmo, né? Então, aí nós voltamos a ressaltar as atividades motoras. A cartilagem, então, para essa criança lá pequena, ela vai se transformar em osso. Então, a criança, o bebê, ele é muito molinho porque o osso ainda não solidificou. É um osso molinho, é muito mais considerado uma cartilagem. Por isso, tanto cuidado naquele ser tão frágil. Bem, em relação a essas mudanças, conforme a criança vai crescendo, vai acontecendo, então, um desenvolvimento cerebral, neurológico, né, que vão acontecendo junto com a parte corporal, vamos dizer assim, como estrutura. Então, a partir desse desenvolvimento é que existe uma amplitude dessas habilidades motoras. Aumenta, então, a capacidade respiratória e circulatória na criança, além de melhorar o vigor muscular mesmo. Então, a gente tem esse crescimento com essa estimulação justamente para a gente ter uma resposta, né? A criança ela precisa ter esse desenvolvimento para que essa circulação seja melhor, para que essa respiração seja melhor e, consequentemente, esse fortalecimento físico. Além disso, existe algo chamado sistema imunológico. Então, quanto mais atividade física essa criança tiver, melhor ela vai ter como resposta para o seu próprio corpo em relação do seu processo imunológico, se tornando, então, uma criança mais saudável, né? Vamos dizer assim. Em relação ainda a todo esse crescimento, nós podemos dizer que nós temos também o desenvolvimento das áreas sensoriais, que estão relacionadas ao córtex, assim como as habilidades, as áreas motoras. Então,
o desenvolvimento cognitivo, ele faz com que essas áreas se ampliem e se correlacionem, né? Porque a partir do momento que eu tenho um desenvolvimento motor, eu tenho também um desenvolvimento sensorial que vão trazer também questões muito positivas para esse desenvolvimento. Então, a criança, numa idade escolar, ela já tem grandes avanços em relação às habilidades motoras. É quando ela começa a trabalhar a coordenação motora ampla, né, a prática global ou motora grossa, né, depende da terminologia, e que isso é muito importante para a gente pensar na coordenação motora fina mais para frente. Então, quando ela começa a correr mais, saltar mais, e que vem isso na aula de educação física, nas brincadeiras livres, na hora do recreio, e isso é muito válido para esse desenvolvimento. Então, nessas brincadeiras todas que são mais livres e mais ativas, é quando a criança está, então, crescendo, se desenvolvendo dessa parte motora, e essa estimulação vai ajudando nesse crescimento cada vez mais. Já as habilidades motoras finas são aquelas onde a gente vai precisar mais das mãos, do movimento de pinça e de um fortalecimento dos músculos e ossos da mão e do punho. Então, é o escrever, ou a fazer o alinhavo em muitas atividades, o pinçar a bolinha, trabalhar com a massinha, que, consequentemente, nós vamos ter um resultado na escrita. Lá, mais ou menos por 3 aninhos, a criança, já então entrando na segunda infância, né, ela vai ter algumas habilidades específicas para ela, tá? Onde, lógico, num comparativo com uma criança de 4 anos, ela já vai ter de uma maneira diferente, de 5 anos, mas são habilidades específicas que a gente espera para que essa criança alcance. Então, como ainda a possibilidade dela saltar numa distância relativamente já um pouco maior para ela, né? Ela ainda não consegue girar rapidamente e ela não consegue correr e parar rapidamente. É uma habilidade que ainda está em desenvolvimento. E às vezes a criança nessa idade, ela vai girar e ela pode inclusive cair, porque ela não tem esse preparo físico mesmo, né? Ela consegue sim subir uma escada, mas conforme essa escadaria ela precisa de ajuda, até devido ao tamanho do degrau e, lógico, por causa do equilíbrio, né? A alternação dos pés ela ainda não consegue fazer, ela vai de degrau em degrau. Então, são movimentos que ainda não estão bem desenvolvidos. Então, o que é importante nesse momento? Respeitar essa habilidade dessa criança, o que ela consegue fazer nessa idade. Ali, na criança já de 4 anos, a gente já tem, então, uma outra habilidade. Essa questão aonde ela vai conseguir, sim, andar e já parar, correr e parar, ela já começa a ter esse controle, assim como no próprio arrancar. Se você perceber a criança correndo, uma criança, eu diria que o professor de educação infantil tem essa condição, né, de perceber várias crianças numa faixa etária semelhante, fazendo as mesmas atividades, a gente consegue perceber o que uma criança de 3 anos consegue e uma de 4 ainda não, ou vice-versa, né, ou a de 4 ainda não consegue e a de 5 consegue. Então, aqui na de 4 anos, a gente já tem, sim, ela uma condição dela parar, dela, vamos dizer assim, dela frear aquela corrida com um pouco mais de precisão, né? O salto dela já tem uma distância um pouquinho mais ampliada, ela já consegue, sim, subir e descer essa escada de uma maneira um pouco mais segura, vamos dizer assim, e ainda ela começa a ter um saltitar um pouquinho mais preciso. Em relação aos 5 aninhos, a gente pode dizer que essa criança realmente ela começa a ter um pouco mais eficiência corporal, né? Ela tem um tônus já mais forte, ela já consegue fazer movimentos mais precisos, esse salto ele já é mais distante, a mesma situação, ela já consegue se organizar melhor em relação ao tipo de jogo, né? E quando eu falo de jogo corporal, a gente pode brincar no pega-pega, pensar no pega-pega, pensar
no caçador, enfim, são já alguns tipos de jogos corporais que ela já tem um pouco mais de domínio e de interesse. A criança lá menor, às vezes ela não tem o entendimento do objetivo desse jogo motor, desse brincar, dessas brincadeiras tradicionais mesmo, né? Então, aqui em 5 anos, eu também tenho uma criança que vai melhorar essa condição física e que todo esse estímulo, né, nessa primeira e nessa segunda infância, que a gente pode sim se referir na fase da educação infantil, ela tem um preparo para essa criança que entra numa segunda fase escolar, que seria o fundamental 1, ali no primeiro aninho, onde essa habilidade motora ampla vai se centrar numa habilidade motora fina, e que vai ser todo um pré-requisito para a gente fazer o desenvolvimento da escrita no processo de alfabetização. Então, nossa, mas uma coisa tem a ver com a outra, Rosana, todo. Né? O nosso corpo ele precisa estar formado para que nossas ações sejam efetivadas. E a parte da leitura da escrita, principalmente da escrita motora, tem toda uma ligação completa em relação a esse desenvolvimento. Então, essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas para que essa criança desenvolva as capacidades mentais de sua representação, do seu comportamento, da sua amplitude psicomotora e cognitiva. Quando essa criança tem um corpo que começa a alcançar essa maturação, nós vamos ter, então, estruturas neurais também mais estruturadas, estruturas neurais mais desenvolvidas. Esse movimento, então, ele é mais coordenado, ele é mais intencional, ele acaba sendo mais adaptado em relação ao espaço, ele é mais rápido, ele é mais preciso. Então, foi o que eu falei agora há pouco para vocês, nesse comparativo de crianças de 3, 4, 5 anos. E a psicomotricidade, ela vem, então, para buscar esse desenvolvimento, essa maturação, né, das conexões sinápticas, e que tudo isso vai ter, então, uma resposta no desenvolvimento motor dessa criança. O movimento, ele é um processo, sim, de desenvolvimento que ocorre lá desde o início da vida da criança. É lógico que a gente tem um amadurecimento maior ali no final da segunda infância, início da terceira infância, ou seja, dos 5 aos 7 anos, a gente percebe esse desenvolvimento motor muito mais amplo da criança. Mas ele não deve, em momento nenhum, iniciar lá aos 4 anos. Não, esse desenvolvimento motor, essa estimulação para que esse desenvolvimento alcance uma habilidade cada vez mais precisa, mais forte, para que essa criança tenha um desenvolvimento cada vez melhor, é lá desde que essa criança nasce, né? Lógico, dentro das suas condições para que isso vá acontecendo. Nós podemos dizer, então, que as habilidades motoras, elas vão se dividir, né, em algumas questões, em algumas classificações, vamos dizer assim, e aqui a gente vai se voltar, então, para as habilidades motoras estabilizadoras. O que seria isso? É aquilo que faz com que o indivíduo tenha a sua estabilidade, né? É quando você consegue organizar a parte do seu equilíbrio e a sua força em relação à gravidade. Então, eu tenho isso numa criança de 5, 6 anos muito mais precisa, mas eu não tenho isso lá num bebê de 6 meses ainda. E esses movimentos são os que vão nos trazer uma resposta, uma consequência para o resto da vida. Até então que a gente entre numa fase lá na frente, né, de uma fase mais avançada da nossa vida, onde a gente também começa a ter uma perda dessa estabilidade, né? Então, a gente pode pensar em movimentos do tronco, os movimentos do corpo, né, que são utilizados no dia a dia para que a gente realmente tenha esse equilíbrio, salvo, lógico, situações atípicas ou algum tipo de enfermidade que vai trazer um prejuízo nessa equilibração. As habilidades motoras locomotoras, a gente já está falando do termo, né, de se locomover. Então, são aquelas habilidades que a gente também vai estar fortalecendo para esse caminhar, para esse locomover, para esse correr, que é, mais uma vez, vou fazer o comparativo. A criança lá em torno de 1 ano, onde ela está começando a andar, e uma criança já
com seus 4, 5 anos, que tem essa habilidade já mais ampliada, porém, uma criança de 7, 8 anos tem isso muito mais preciso, né? Então, a gente precisa não só saber trabalhar essa habilidade locomotora no andar, no correr, mas no saltar e na questão da locomoção voltada para a lateralidade, né? Para frente, para trás, do lado direito, do lado esquerdo. Então, é todo considerado aqui a habilidade motora locomotora. E as manipulativas, como o próprio termo diz, que são as de movimento manual, vamos dizer assim, né? Aquelas onde a gente vai precisar fortalecer essa força para o agarrar, para saber se alimentar, para poder utilizar as habilidades no dia a dia, principalmente a criança na vida escolar, e que a gente vai ter alguns momentos na nossa rotina, no nosso cotidiano, que é de vestir a roupa, abotoar, prender, amarrar o cordão do calçado e assim por diante, né? A gente pode, então, aqui classificar com 2 grupos, os movimentos propulsores e os movimentos amortecedores. Os propulsores, a gente vai falar, então, que é aquele de chutar, bater, rolar, arremessar, é onde a gente pode dizer que é um movimento maior, né? Enquanto os amortecedores é aquele menor. Então, se eu pensar em propulsor, eu estou jogando, eu estou arremessando, enquanto que o amortecedor eu vou agarrar, eu vou pegar. Então, mesmo nesse movimento motor, eu tenho essas 2 classificações, vamos dizer assim. Bem, lá pela terceira infância, então começa a criança tem uma aquisição maior ainda dessa habilidade motora. E aí a gente vai ter definidamente algumas habilidades, capacidades, quesitos para cada uma dessas crianças, né? Para essa idade cronológica mesmo. E aí, quando a gente fala em avaliação psicomotora, eu preciso entender disso, para saber se essa minha criança de 6 anos, ela está apta a fazer determinados tipos de movimento que seriam esperados para aquela idade, né? Então, a gente vai ter ali na fase dos 6 anos, as meninas com os movimentos com muito mais precisão, tá? Do que os meninos, principalmente nos movimentos menores. Os meninos já vão ter um pouco mais de ação e vigor nos movimentos maiores, mais complexos. Já em relação aos 7 anos, já é possível perceber uma equilibração melhor, né? E essa facilidade em desenvolver já qualquer tipo de habilidade motora em relação às atividades de tarefas e brincadeiras. 8 anos, eles começam a ter, então, uma apreensão maior, né? De conseguir segurar um peso maior, já tem um interesse maior nos jogos, e essa aquisição ela começa a se ampliar. A execução dos saltos rítmicos, ele também tem uma amplitude aqui, uma melhora, e a bola, o arremesso, ela vai ter uma medida, uma distância maior. 9 anos, então, os meninos acabam mostrando um pouco mais de força, né, e mais velocidade que as meninas. 10 anos já, eles conseguem calcular e interpretar esse trajeto, aonde vai ter o arremesso, por exemplo, de uma bola. E aos 11 anos, um aprimoramento ainda melhor no que se diz respeito aos saltos, aumentando até essa distância. Bem, movimentos espontâneos, né, e movimentos voluntários, muitas vezes chamados, são aqueles que a gente vai se referir o que a gente faz do nosso dia a dia, né? Então, eu acabei de fazer um movimento espontâneo, é aquele que eu sei fazer automaticamente. E para que isso aconteça, a gente precisa ter, sim, uma memória corporal, ou seja, eu sei que eu preciso pegar alguma coisa, eu sei como eu vou pegar o meu garfo, eu sei qual é a maneira que eu vou pegar o meu lápis, porque isso foi desenvolvido. Então, isso eu tenho já, vamos dizer assim, internalizado na minha memória, né? O corpo, ele vai estar, sim, dotado dessa eficiência, porém, eu preciso entender o que o meu corpo faz e como o meu corpo vai fazer. Em relação a todos esses movimentos, seja eles
mais voluntários, mais precisos. São situações que o professor, o adulto que está trabalhando com aquela criança, precisa sim estar ciente, para, como eu disse agora há pouco, numa verificação, numa avaliação psicomotora, eu preciso estar atento para saber o que a minha criança consegue fazer ou não. E não vamos falar só em avaliação propriamente dita, uma avaliação clínica psicomotora, mas sim uma noção desse potencial dessa criança para poder saber, sim, se essa minha criança, esse meu aluno, esse meu filho, esse meu sobrinho, esse meu paciente, ele está dentro da fase esperada ou não, e como eu vou poder ajudá-lo. Bem, pessoal, eu vou ficar por aqui, espero ter agregado muitas informações a vocês e até a próxima.